E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre a linguagem de programação Java. Eu vejo que muitas pessoas estão com dificuldade em aprender a linguagem, não sabem qual caminho seguir, estão perdidas nessa área da programação, mas elas querem saber qual seria o melhor caminho aí para você ter resultados o mais rápido possível com a linguagem Java. Eu vou passar para você a minha experiência de mais de 15 anos aí na área de desenvolvimento de software, o que eu faria hoje, em 2026, se eu fosse começar a aprender Java do zero. Esse aqui é um vídeo bem sincero mesmo, direto ao ponto, o que eu faria, eu, Marcos, faria em 2026 para entrar nessa área de programação utilizando a linguagem Java. Antes de eu começar a aprender a linguagem, estudar frameworks, criar aplicações, primeiro eu ia fazer uma pesquisa rápida, uma pesquisa no Google mesmo, onde a linguagem Java é utilizada no mercado de trabalho. Primeira pesquisa que eu ia fazer. E com certeza você vai encontrar várias informações e aí você vai conseguir entender de maneira geral onde o Java é usado. O Java ele pode ser usado no back-end, na parte do servidor, você pode usar em aplicações Android, em dispositivos embarcados e aqueles famosos IoT, que são aqueles equipamentos inteligentes. Você também pode usar para aplicações desktop. Então tem uma infinidade de áreas que você consegue utilizar a linguagem Java. O primeiro ponto é, o que você quer desenvolver? Não adianta nada você estudar uma linguagem se você não sabe onde usar ela. Então o primeiro passo, antes de você começar a estudar programação, o primeiro passo é saber onde ela é usada. E aí você vai tomar uma decisão se você vai entrar na área da programação com a linguagem Java ou não, ou se você vai precisar de outra linguagem. Então é muito importante você saber isso. A linguagem Java, ela é majoritariamente usada no back-end. Então se o seu objetivo for entrar no back-end, criar servidores, a linguagem Java é uma das melhores linguagens para essa parte de back-end. Claro, não é a única linguagem, mas é uma das mais consolidadas. Eu quero criar aplicações para aqueles dispositivos inteligentes, câmeras inteligentes, drones, que são aqueles famosos, né, IoT, aqueles dispositivos que se conectam à internet e são dispositivos mais inteligentes. A linguagem Java também vai te ajudar a criar sistemas para esses dispositivos mais inteligentes. Quero trabalhar com sistemas embarcados. A linguagem Java é excelente para esse tipo de segmento. Quero criar aplicativos Android. Eu sei que dá para criar com a linguagem Java, Marcos. Aí nesse caso eu não recomendo. Por quê? Durante muito tempo a gente usou a linguagem Java no desenvolvimento Android. Porém, entretanto, essa linguagem não é mais atualizada na parte do desenvolvimento Android. E a linguagem que substituiu o Java é o Kotlin. Você ainda consegue criar aplicações com Java, porém não tem mais atualização. Então você vai estar escrevendo um código com várias brechas de segurança. Muitas bibliotecas não foram mais atualizadas. Para desenvolvimento Android, eu recomendo o Kotlin. Você até pode estudar o Java para depois ter um entendimento melhor sobre a linguagem Kotlin, mas não que você vai criar aplicativos para produção com a linguagem Java. As aplicações que a gente tem para Android são muito mais aplicações onde a gente vai precisar da manutenção. Ainda assim vai servir, né, se você estudar o Java. Só não recomendo criar aplicações do zero. Agora sim, a maioria das pessoas que estudam a linguagem Java é porque querem entrar no back-end. Majoritariamente é para esse segmento aí. Mas como eu falei, tem essas outras áreas. Sistemas embarcados, dispositivos inteligentes. Aí sim o Java vai te ajudar também. Ah, eu quero criar a parte do front-end do site, a parte visual. Dá para criar com Java? Cara, esquece, o Java não foi projetado para o front-end, só para o back-end. Então é importante você entender isso daí. Ele não foi projetado para criar interface gráfica. Então se você é um cara que gosta de coisas visuais, você não vai gostar muito do Java, porque o Java foi projetado muito mais pro back-end. Então é importante você entender isso. Então antes de começar a estudar, primeiro passo, eu iria fazer uma pesquisa onde o Java é utilizado. A maioria vai escolher o back-end. Eu focaria no back-end se eu fosse começar, tá? Se eu fosse começar hoje, com certeza eu iria para o back-end, porque tem muitas oportunidades na área do back-end, principalmente com Java. Então eu focaria no back-end. Aí sim, eu preciso começar um estudo direcionado para conseguir me profissionalizar na área da programação. O que eu faria? Eu não iria direto para a linguagem de programação, que é o que muitos fazem. Muitas pessoas já vão direto para a linguagem de programação ou até mesmo criando projetos aí com Spring Boot. Você pode fazer isso para sentir como que é, fazer um tutorial na internet de Spring Boot, subir um servidorzinho básico. Você até pode. Eu não acho errado você fazer isso. Para você entender como é que funciona a área, para você se sentir
é legal. Agora, quando a gente fala de profissionalização, de um estudo direcionado, não é isso que eu faria. Eu faria o quê? Eu começaria um estudo direcionado. Não estudaria a linguagem de programação Java logo de cara. Eu ficaria um mês estudando algoritmos e lógica de programação, porque isso é a base da programação. Você só consegue entender uma linguagem de programação se você entende sobre lógica de programação. Lembre-se que a área da programação é uma área onde você precisa aprender a resolver problemas. O programador é aquele que resolve problemas. Ele identifica os problemas e ele precisa achar as melhores soluções para aquele determinado problema. Então você precisa focar na resolução de problemas. Você pode se cadastrar em diversos sites aí, onde tem exercícios de lógica, exercícios de algoritmos. Aprenda a escrever algoritmos, aprenda sobre sequência lógica, sobre fluxograma, toda a parte básica, né, estrutural de algoritmos e lógica. Eu focaria pelo menos 30 dias. Eu ficaria um mês sem mexer na linguagem Java, sem mexer em linguagem de programação nenhuma. Eu focaria 30 dias estudando a base da programação. E aí, eu posso recomendar para você o que eu faria, tá? Se eu estivesse começando hoje, eu compraria esse livro aqui, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo, você pode comprar esse livro, caso você queira começar por esse livro. Eu vou deixar na descrição aqui, ó, você pode comprar. E é esse livro aqui, ó. Eu vou colocar aí na tela para você, ó. Entendendo Algoritmos. É um livro sensacional. Eu posso até trazer para vocês em um outro vídeo só sobre esse livro aqui. E é um guia prático, cara. Você pode levar no trabalho, enfim, enquanto você está voltando do trabalho aí, e já começar a entender a base da programação. Por quê? Porque ele tem exercícios práticos, ele tem uma linguagem muito simples de você aprender e é uma boa opção para você entender a base da programação, sem utilizar nenhuma linguagem de programação. É esse livro aqui, ó, Entendendo Algoritmos. Eu recomendo ele. Eu, se eu fosse começar, eu compraria esse livro, já lia ele já, pegava exercícios na internet e praticava durante 30 dias. Focava mesmo. Aí depois, o que eu faria? Eu começaria de fato a estudar a linguagem de programação da área que eu quero atuar. Nesse caso, o back-end utiliza a linguagem Java, porque é a linguagem Java que eu escolhi. Só que eu não vou para o Spring Boot logo de cara. Eu posso ir para o Spring Boot? Como eu falei, você pode, mas você não vai entender o que está por debaixo dos panos do Spring Boot. O Spring Boot ele é o framework, ou seja, é uma biblioteca feita com a linguagem Java. Para você ter um entendimento bacana do back-end, por debaixo dos panos ali do framework, você precisa entender a base da linguagem. É aqui que você vai estudar a linguagem Java do zero. Então eu faria isso. Depois desses 30 dias, eu começaria a estudar a linguagem Java. Mas não como muitas faculdades fazem com seus alunos, e começam a ensinar a linguagem de programação através do Portugal, que é, né, aquela técnica lá, né, do português estruturado, onde você ensina uma linguagem de programação, né, a lógica de uma linguagem de programação, utilizando uma linguagem português. Aí você escreve os códigos em português para você simular uma linguagem de programação. Só que eu não gosto desse tipo de método. Já funcionou lá atrás, não vou dizer para você que é 100% ruim, porém existem métodos muito mais eficazes do que esse. Você pode aprender a lógica de programação utilizando uma linguagem comercial, nesse caso, a própria linguagem Java. Então você vai aprender a sintaxe da linguagem ou até mesmo a lógica de programação pela linguagem Java. Eu estudaria variáveis, tipos de variáveis, constantes, laços e repetições, do while, for, estruturas de decisão, que é muito importante, if else, switch case, try catch. Eu também entenderia os operadores, né? Operadores relacionais, operadores aritméticos, operadores lógicos, que são muito importantes, né, para definir a lógica da aplicação, verdadeiro ou falso. Depois que eu estudar os fundamentos ali, né, arrays e tudo mais, vetores, eu estudaria também a parte de orientação a objetos, que é a parte principal da linguagem Java. Eu sempre recomendo, para quem está iniciando, começar por uma linguagem orientada a objetos. Você só tem benefícios em escolher uma linguagem orientada a objetos. Você pode começar com uma linguagem que não tem esse paradigma orientado a objetos, uma linguagem mais funcional. Você pode, tem até outros paradigmas, só que vai faltar muito conhecimento para você que é iniciante. A linguagem que é orientada a objetos, principalmente a linguagem Java, é uma linguagem mais explícita, ou seja, você escreve mais códigos, só que você aprende muito mais durante o processo, você entende toda a estrutura. Quando você vai para um Kotlin, por exemplo, ou até para um Python, que também é orientado a objetos, só que como são linguagens mais enxutas, elas acabam omitindo
informações importantes que você, como iniciante, deveria saber. E o Java, ele não omite essas informações. Ele traz o código na íntegra, ou seja, o código completo, cara. Então você tem ali uma escrita completa, uma escrita explícita, detalhada, muito mais fácil de você compreender a lógica. Recomendo começar por uma linguagem mais robusta. Aí sim, fica mais fácil você aprender um Python, um Kotlin, porque mesmo que elas estejam omitindo ali, você sabe, o Python está omitindo essa função aqui, mas eu sei como funciona por debaixo dos panos, porque eu vi isso no Java. O Kotlin está utilizando uma estrutura de decisão bem enxuta. Mas eu entendi o que ele está fazendo aqui, ele está omitindo essas informações, que no Java tinha essas informações completas. Toda linguagem que você vê que tem uma sintaxe mais enxuta, uma sintaxe pequena, obviamente que é mais fácil de aprender. Só que ela está escondendo uma série de códigos importantes que você deveria saber. Por isso que a linguagem Java é importante nesse processo. Inclusive, foi a minha primeira linguagem de programação. Estude orientação a objetos. Estudou os fundamentos, estudou orientação a objetos. Aí sim, o que eu faria? Utilizando o próprio IntelliJ IDEA mesmo, ou VS Code, você pode configurar no VS Code, eu começaria a criar projetos simples na linguagem Java, só com a linguagem pura mesmo, sem entrar no back-end ainda. Eu criaria uma calculadora de MC, um conversor de dólar, um aplicativo simples de estoque, sei lá, aplicações mais simples, uma calculadora de notas para me poder entender, colocar em prática tudo que eu aprendi sobre a sintaxe da linguagem. Sempre você vai estudando aos poucos, nunca pegando o conteúdo denso e estudando. Dessa forma, você vê progressão. Você está progredindo, você sente que você está progredindo. Essa daqui é uma sequência perfeita para você aprender. E depois que eu aprendesse a linguagem pura e treinasse em alguns projetos, eu focaria em entender sobre versionamento de código. Porque isso a gente acaba deixando para depois, cara. Só que isso é muito mais importante do que, às vezes, você criar uma aplicação com Spring Boot. Aí, às vezes, você criou uma aplicação, mas você não sabe fazer o versionamento. Então, o versionamento vem antes. Eu estudaria o versionamento. Estudaria Git, GitHub, como subir um projeto. Pega lá o projeto que você fez no IntelliJ com Java e sobe no GitHub através do Git. Aprende lá os comandos para subir o projeto, para atualizar, para deletar os arquivos. Aprender a fazer isso é muito importante. Por quê? Porque no mercado de trabalho você vai usar isso daí. Não só no mercado de trabalho, mas no seu dia a dia como desenvolvedor. Seja freelancer, seja desenvolvedor independente. É muito importante você fazer esse versionamento. Então eu estudaria versionamento. Aí só depois disso eu começaria a entender o Spring Boot. Aí sim, eu começaria a utilizar o framework. Criava lá o meu back-end e tudo mais. Aí sim, eu entenderia o Spring Boot. Aí como eu passei pela linguagem pura, aprender o Spring Boot vai ser muito mais fácil. Depois eu também recomendo para você aprender o SQL puro. O SQL é uma linguagem de banco de dados universal. Então isso daqui vai te ajudar bastante, até para você utilizar aí um PostgreSQL, um MySQL e integrar com o seu back-end. É interessante aprender um SQL também e focar também depois na matéria de estrutura de dados. Entender o básico aí de estrutura de dados. Aqui no meu canal, inclusive, cara, tem um curso completinho para você que quer entender sobre estrutura de dados. Depois você assiste, Vou deixar aqui o link do curso de estrutura de dados. Tá aqui no meu canal. Você pode simplesmente, depois desse vídeo, clicar aqui e assistir o curso. Sensacional também. Então, eu formaria a minha base como desenvolvedor. Estudando tudo isso, você forma a sua base. Por quê? Porque no começo ninguém quer estudar algoritmos e lógica de programação. Vamos falar a verdade, pessoal. Eu no começo não era assim, eu pulei essa parte. Eu fui estudar depois que eu fui perceber que, cara, vou precisar voltar para esses conceitos, porque tem coisas que eu não estou conseguindo entender. Vou ter que voltar para a base da linguagem. Algoritmos e lógica, estrutura de dados. Então já estuda essa parte que muita gente acha mais chata. Eu não acho, é só a forma de passar esse conhecimento. Se tiver a pessoa passando da forma correta, eu acho sensacional. Eu gosto mais da base da programação do que do framework. Sinceramente, tá? Hoje em dia, eu prefiro muito mais a base. É muito mais gostoso de você estudar do que trabalhar só com framework, só com linguagem de programação ali, criando aplicações. É legal você ver as coisas funcionando. Mas é muito mais interessante você saber exatamente o que você está fazendo. Otimizar a aplicação da melhor maneira possível, porque você sabe algoritmos e lógica de programação, porque você sabe resolver problemas. Isso é sensacional. Então se eu começasse hoje, eu faria exatamente esse caminho. Eu conseguiria aprender tranquilamente em pouco tempo, porque esse seria o caminho ideal. Tem algumas configurações que você pode mudar aqui, ali, pode, mas esse seria
o caminho que eu seguiria. Seria uma boa você também seguir essa linha de raciocínio, porque é uma linha de raciocínio que você tem resultado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu possa ter te ajudado, te esclarecido nesse vídeo também. Se você quiser começar hoje na linguagem Java e não sabe por onde começar, mesmo tendo visto esse vídeo, você viu que você vai precisar de um estudo direcionado. E aí, o que a gente pensou? Eu e o professor Emerson, a gente desenvolveu um treinamento focado para iniciantes, pessoas que querem começar na linguagem Java, só que não tem a mínima noção de como começar, o que estudar, qual a sequência certa. E aí, esse treinamento vai ter exatamente essa sequência que eu estou te passando aqui. Algoritmos, lógica de programação, vai aprender a lógica através de uma linguagem comercial, vai aprender o back-end com Spring Boot, PostgreSQL. Você tem um grupo de alunos extremamente ativo, onde o pessoal está tirando dúvidas. Eu tô lá nesse grupo, professor Emerson. Então, assim, é um treinamento que a gente desenvolveu pensando em ajudar essa galera que tá querendo iniciar. Ou até mesmo você que tá perdido aí e, pô, não tem um estudo direcionado. O estudo direcionado, ele é muito importante. Eu, se estivesse começando, cara, eu compraria o curso que a gente tá desenvolvendo aqui. Não porque é nosso, tá? Mas pelo fato, cara, de a gente pensar nessa estrutura. Porque estudar de qualquer jeito faz você perder tempo. Agora, ter um estudo direcionado é o que faz você acelerar. Além de você adquirir esse curso, eu recomendo, ó, link na descrição, usa o meu cupom aí, ó, StackMobile, para você ganhar 10% de desconto e você ainda ganha um curso de estrutura de dados lá no seu e-mail, tá? Ao comprar o nosso curso de Java aqui. Mas adquira também o livro Entendendo Algoritmos, porque esse livro vai te dar uma base top aí de algoritmos e lógica, porque ele não foca na linguagem. Vai ter vários exercícios, vai ter conceitos práticos, fácil de você entender, e você pode ler aí em qualquer momento. Enquanto você não está fazendo o curso de Java, você pode ler no livro. Então já é um combo perfeito aí para você ter uma base sólida. Aí depois, cara, você vai para onde você quiser. O mais importante é adquirir essa base. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like nesse vídeo, deixa o seu comentário aqui, ó, e escreve aí nos comentários aí, ó, Java. Isso daí acaba incentivando o nosso vídeo a ir para frente e também ajudar o nosso trabalho. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima.